Queridos, eu tenho uma palavra, obrigado, bem rápida, objetiva, mas muito necessária para a igreja nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Eu quero ler do verso 14 ao verso de número 20. Marcos, capítulo de número 16, do 14 ao 20. Diz assim o texto: Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes disse: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Que o Senhor nos revele a sua palavra, amém? Queridos, o mundo nunca foi fácil. A coisa, desde a queda de Adão e Eva, sempre foi feia no mundo. Por causa do pecado, o homem desconfigurou a sua formatação original dada pelo Criador. Quando eu digo homem, eu digo a humanidade, que deixou de viver, de fato, os benefícios de ter a presença de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus, a glória de Deus governando a sua vida e conduzindo a sua vida. A verdade é que a maioria das pessoas hoje está vivendo conforme a formatação das dores, a formatação daquilo que alguém ensinou, seja diretamente ou indiretamente, não pela formatação da palavra de Deus. É por isso que hoje as pessoas vivem baseadas nos pais ausentes que tiveram, nas lutas e batalhas na saúde física que tiveram, nas lutas emocionais que enfrentam. Muitos vivem hoje ainda marcados pelas dores que tiveram na infância, na adolescência ou numa etapa da sua vida adulta. As pessoas estão hoje vivendo desconfiguradas. E isso não tem nada a ver com o plano de Deus, mas isso tem a ver com algo que Jesus exorta os seus discípulos a viverem. Quando você lê esse texto, que acontece no contexto após a ressurreição de Cristo, você percebe que Jesus está dando uma ordem final aos discípulos. Ele está para ir embora, ele vai ascender aos céus, ele voltará para estar à direita do Pai. E esse texto representa o primeiro encontro que Jesus teve com os 11 discípulos. Agora eram 11, porque Judas já havia morrido. E ele é muito direto para aconselhar, para nortear, para direcionar os seus discípulos. Mas, na verdade, ele não estava norteando apenas os seus discípulos, mas todos os cristãos que surgiriam em seguida através do trabalho desses discípulos. Na verdade, essa é a última ordem de Jesus. E você há de concordar comigo quando eu digo que as últimas palavras de uma pessoa provavelmente são as palavras mais importantes. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, eu estou indo embora, e se vocês não tiverem compreendido tudo que eu ensinei, compreendam então o principal. Compreendam então o que eu quero dizer agora. E essa ordem é um marco de transição. Como assim, pastor? A partir desse momento, o evangelho deixaria de ser pregado pelo Messias, pelo Deus encarnado, e agora seria pregado por homens comuns, mulheres comuns, pessoas comuns que dariam continuidade ao trabalho de Jesus na terra.
A obra dele estava completa. Ele veio para morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, ele cumpriu a missão dele, e o que ele estava dizendo era: olha aqui, a bola está com vocês agora. Quem tem que continuar jogando o jogo são vocês. Não é mais comigo, carnalmente aqui nessa terra, mas será através da vida de vocês, direcionados pela minha presença. Queridos, essa ordem não é dada para os pastores ou líderes da igreja, é dada para a igreja. Ela define a igreja e a missão da igreja. É como se ele dissesse assim: eu quero que vocês preguem o evangelho a todas as pessoas em todos os lugares. Eu quero que vocês assumam esse compromisso. E quando vocês fizerem isso, eu dou uma garantia a vocês: os sinais e maravilhas dos céus irão acompanhar vocês. Quando vocês orarem pelos enfermos, eles serão curados. Quando vocês estiverem diante de pessoas possessas, possuídas por espíritos malignos, elas serão libertas. Quando vocês beberem um veneno porque alguém tentou matar vocês, não lhes fará dano algum. Se uma semente vier a picar vocês, uma serpente vier a picar vocês, nada vai acontecer, porque vocês vão em meu nome, carregando a minha autoridade, anunciando a minha glória e o meu reino, e eu acompanharei vocês em tudo que vocês fizerem. É o que Jesus está dizendo. Posso resumir? O que ele está dizendo é: eu quero que o céu invada a terra, e eu quero que isso aconteça através de vocês. O meu plano tem que ser cumprido dessa forma. Vai ser através de vocês. O que eu queria te dizer, querido, é que Jesus quer que o céu chegue a essa terra através da sua vida. Fala para o teu irmão: Jesus quer trazer o céu através de você. Através da sua vida, é através de você. O casa de fé nada mais é do que Deus dizendo assim: eu posso levar o céu para sua casa, para o céu chegar até alguém? Quem aqui quer levar o céu até alguém? Esse é o nosso papel como igreja. E é isso que Jesus está dizendo. Deixa eu te fazer uma pergunta: será que você pode se comprometer com essa missão? Mas vamos responder o que esse texto nos traz. Quando é que o céu invade a terra? Que é o tema dessa palavra. Primeiro, o céu invade a terra quando vencemos a incredulidade. Olha o verso 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. Queridos, Jesus começa o seu último sermão, o seu último ensino, chamando a atenção dos discípulos. Ele está exortando eles, ele está corrigindo eles, e ele está dizendo: não é possível, vocês caminharam pelo menos 3 anos comigo, eu falei sobre ressurreição o tempo inteiro, inclusive vocês viram ressurreição acontecendo na vida de vocês, na frente de vocês. Vocês viram eu ressuscitando a filha de Jairo, vocês viram eu ressuscitando o meu amigo Lázaro, vocês me viram ressuscitando o filho da viúva de Naim, vocês viram coisas impressionantes acontecendo, inclusive vocês estão ouvindo relatos de pessoas que me viram ressuscitar, e mesmo assim vocês não estão acreditando. Você sabe que pela Bíblia, Jesus apareceu a algumas pessoas depois de ter ressuscitado. Ele apareceu às mulheres no domingo pela manhã, ele apareceu a outros discípulos fora dos 12 no caminho de Emaús, ele apareceu, como diz em 1 Coríntios 15, a 500 pessoas de uma só vez, e a outros casos específicos. E essas pessoas estavam contando para os discípulos: ele ressuscitou, e os discípulos de Jesus não estavam acreditando. Isso é assustador, não é, queridos? Deixa eu te falar uma coisa: tem um monte de crente que não acredita nos milagres de Deus. Tem um monte de crente que não acredita que as promessas de Deus se cumprem. Um monte de crente. Talvez haja algum assim aqui, que não acredita no poder da ressurreição, naquilo que ele pode fazer. E isso não acontece pelo que Jesus diz. Ele exorta a incredulidade gerada pela dureza de coração. Pastor, o que é dureza de coração? É essa dificuldade que nós temos de realmente confiar em Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta: você confia em Deus?
eu te fazer uma pergunta novamente. Você confia em Deus? Você confia mesmo? Você assim se entrega mesmo? Você confia nele de todo o seu coração? Quando ele diz vai, você vai sem nem pensar? As ordens que ele te deu nesse ano, você obedeceu porque você confia que ele vai te garantir, que ele vai te proteger, que ele vai te prosperar, que ele vai te abençoar, que ele irá prover. Você fez isso? Fizeram uma pesquisa recente em que perguntaram para muitas pessoas em quem elas mais confiavam. E deram 3 opções. A primeira opção era em si mesmos. A segunda era em Deus. E a terceira era em outras pessoas. Qual você acha que foi a resposta mais escolhida? É em si mesmo, né? Você já sabe, né? As pessoas, a maior parte das pessoas do mundo, confiam somente nelas. E a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E ela também diz que muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus dos Exércitos. Em quem você tem confiado? Você confia os seus recursos a Ele? Você confia o seu tempo a Ele? Você confia os seus dons e talentos a Ele? Você confia a sua energia a Ele? Ou você confia na força do seu braço? Posso te dizer, você é muito forte, mas você não é forte o suficiente para prevalecer diante de qualquer luta. Vai chegar alguma coisa que você não vai ter o controle. Que tal você já decidir confiar antes e ter a provisão do Senhor quando algo fugir ao seu controle? Mas muitos não entendem isso ainda. Muitos ainda confiam, e eu não falo apenas com aqueles que não estão aqui, mas até mesmo pessoas que fazem parte de uma igreja local, mas que vivem dependendo da força do seu braço. E, queridos, isso é muito normal no Brasil, porque no Brasil nós somos muito sensitivos, muito ligados às sensações, aquilo que os nossos sentidos podem nos proporcionar, aquilo que tocamos, aquilo que vemos, aquilo que sentimos, aquilo que experimentamos. Mas eu queria te dizer que o projeto de Deus não é acessado pelos sentidos humanos, mas é acessado pela fé. Você tem fé? Você confia de verdade? Ou você tem sido alguém duro de coração? A dureza de coração é a nossa indisposição para receber as coisas de Deus, sem que tenhamos alguma evidência palpável, material. Essa é a causa do ateísmo, da pequena fé, da apatia ou lerdeza espiritual. Algumas pessoas são espiritualmente lerdas. Como assim, pastor? Em Hebreus, o autor fala isso. Ele diz: quanto ao mais, temos muito a ensinar, mas vocês se tornaram lentos para aprender. Não é que Deus não queira liberar, é que há uma lentidão, porque não há interesse, não há provocação, não há passos de fé, e por isso não há avanço, é o que a Bíblia diz. Será que você tem sido um lento espiritual, ou você tem sido intenso? E isso é tão sério? Então, queridos, o que Jesus estava dizendo é que se eles não fossem capazes de crer na ressurreição de Jesus, o Evangelho morreria ali. Porque qual é o fundamento da nossa fé? É a ressurreição. Se você for visitar o túmulo de qualquer iniciador, de qualquer religião desse mundo, você vai encontrar algum resto mortal ali. Só tem um túmulo que você não encontra o iniciador, que é o túmulo de Jesus, porque o túmulo está vazio. Ele não está mais lá, ele ressuscitou, irmão. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Mas os discípulos não conseguiam acreditar. Queridos, até os escribas e fariseus que resistiam a Jesus acreditavam, porque eles disseram para o Império Romano: aqui, manda uns guardas para o túmulo dele lá, porque vai que alguém leva o corpo dele e diz que ressuscitou. Eles tinham mais temor da ressurreição do que os discípulos. Impressionante. Como é que pode? Eles eram incrédulos. Não eram pessoas que criam de fato em Jesus. Inclusive, teve um que pediu para ver o quê? O quê? O buraco dos cravos. Irmão, posso falar a verdade? Um monte de gente pensava isso naquela sala, mas só Tomé que falou, tá? A verdade é essa. Inclusive, em 1 João 1, o apóstolo fala que o verbo, né, da vida,
Ele diz que muitos o apalparam, é o apóstolo falando, apalparam as suas mãos. Então, querido, provavelmente, mais gente tinha dúvida, mas só ele que falou. Só ele que disse, porque eu tenho que ver para crer, mas não é assim que funciona. Mas o problema da incredulidade tem a ver com a dureza do nosso coração. Nós não cremos, nós não nos entregamos, nós ainda não confiamos nesse projeto grandioso de Deus, nesse poder absoluto de Deus, nessa glória incrível de Deus sobre a nossa vida. Queridos, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, e a depender do Senhor, e a se entregar a Ele, e a confiar na palavra dEle. E um outro motivo, que é muito sério também, é que se eles não pudessem crer na ressurreição, quem poderia conhecer o Deus que perdoa pecados? O Deus que ressignifica passado, o Deus que dá o passaporte para o céu, o Deus que dá esperança do futuro? Não seria possível. Inclusive, um outro motivo também nos assusta, porque quando nós não cremos, nós limitamos as bênçãos de Deus. O que eu quero dizer é que tem bênção que Deus já queria ter liberado sobre a tua vida em 2024, mas Ele não pôde liberar porque Ele não encontrou fé na sua vida. Ele te disse vai e você não foi. Ele te disse sai e você ficou. Ele te disse confia e você não confiou. Pastor, como é que você prova isso na Bíblia? Eu preguei isso aqui umas semanas atrás. Jesus estava em Nazaré, numa sinagoga, lugar que ele foi criado. Ele queria fazer muitos milagres, mas enquanto ele pregava, as pessoas olhavam para ele e diziam: esse aí não é o filho de Maria? Não é o menino que cresceu com a gente? Isso aí é só mais um. E o texto diz que por causa da incredulidade, não é que ele não quis, ele não pôde realizar muitos milagres. Não é que Deus não quer realizar alguns milagres na vida de algumas pessoas, é que ele não pode, porque a incredulidade está atrapalhando. Quem é que está me entendendo, gente? Por isso eu te pergunto, você tem fé? Porque se você tem fé, quem crê verá a glória de Deus. É o que a Bíblia diz. Então, nós temos que vencer a incredulidade. Nós estamos começando nessa semana as nossas casas de fé. Cadê os facilitadores aqui? Levanta as mãos aí, olha. Olha os facilitadores aí. Olha quantos facilitadores, que bênção. Mas de falar, tinha que levantar a mão todo mundo. Sabe por quê? Porque a salvação quer chegar na tua casa. Quer chegar através da tua casa. Em nome do Senhor Jesus, hoje mais gente vai se levantar para ser facilitador aqui, amém? Eu creio nisso, mas deixa eu falar uma coisa para você, facilitador. Se você não crê que os sinais vão te acompanhar, você precisa hoje ajustar a tua fé. Porque eu estou dizendo, vai ter avivamento na tua casa. Vai ter salvação de gente que você nem imagina na tua casa. Você vai estar entrando aqui nas águas dia 31 de agosto, com essa pessoa batizando ela lá, você vai dizer assim, meu Deus do céu, só porque eu abri a minha casa. Por 4 semanas, 60 minutos. Algo tão simples e tão poderoso. Quem crê, vê a glória de Deus. Quem se move em fé, vê a glória de Deus. Quem crê, obedece. Quem crê, persevera. Quem crê, não negocia com o pecado. Quem crê, não negocia sua obediência. Quem crê, não faz conta com Deus. Quem crê, é como um soldado obediente. Se Deus disse para eu ir, eu vou. Se Deus disse para eu fazer, eu faço. Se Deus disse que Ele é comigo, Ele é comigo. Eu vou em fé e o Senhor vai cuidar de mim. É isso. Amém? Segundo, eu aprendo nesse texto que quando o céu invade a terra, isso acontece quando entendemos que a salvação do mundo é a nossa responsabilidade. Olha o que diz o verso 15 e depois os versos 17 e 18. Ele lhes disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A quem? Esses sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos nos doentes e estes ficarão curados. Jesus deu uma ordem. Ele não deu uma sugestão. Ele não disse assim, se achar legal, você vai lá e prega para todo mundo. Ele disse, vão pelo mundo todo e prega o evangelho a todas as pessoas. Queridos, isso não é opcional, é fundamental. O que Jesus está dizendo é que a salvação do mundo é nossa responsabilidade. Não adianta a gente passar na Rua da Lama e falar quanta gente perdida se eu não estou fazendo nada para mudar isso.
Não adianta chegar no triângulo e falar, nossa, o pessoal está se perdendo. Você não está mostrando o caminho? Não adianta. Não adianta a gente olhar para o futuro da nossa nação, as coisas que acontecem na nossa nação e falar, o Brasil, o que você está fazendo para mudar o Brasil? Quanto tempo você ora por essa nação? Eu nunca na minha vida abri a boca para amaldiçoar a minha nação. Eu vou abençoar essa nação até que ela se torne a nação bendita que o Senhor disse que ela vai ser. E já é bendita. Basta você comparar com outras nações, você vê o que nós temos aqui. Mas tem muito mais para acontecer. Mas o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo para realmente mudar a história da nossa nação? Sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava tirando os discípulos do anonimato. Ele estava tirando os discípulos das tarefas periféricas e de uma zona de conforto, onde quem fazia o mais difícil era ele. Como assim, pastor? Os discípulos passaram mais ou menos 3 anos vendo Jesus ensinando, pregando, operando milagres, fazendo maravilhas. E o que eles fizeram? Quase nada. Eles arrumavam o lugar para pregação, eles arrumavam o lugar para ceia, eles convidavam as pessoas, eles ajudavam ali, mas a tarefa mais difícil quem fazia era Jesus. E aí Jesus disse, olha, cumpri minha missão, agora é com vocês. Quem vai pregar é você, Pedro. Quem vai libertar é você, Matias. Quem vai expulsar demônio é você, Lucas. Quem vai fazer é você. Quem vai ser o provocador de avivamento é você. É você, Tiago. É você, João. É você. São vocês. A bola está com vocês. Eu estou indo para o Pai. Eu vou me assentar à direita dele. E eu vou enviar um outro conselheiro, outro como eu, o Espírito Santo. E ele os guiará para que vocês cumpram a missão de vocês nessa terra. Vocês receberão poder do alto, não para ficar domingo na igreja curtindo, mas para ir para o mundo inteiro e ser testemunhas daquilo que eu fiz na vida de vocês. É para isso. É para isso. A todas as pessoas. O que Deus está falando com você hoje é que está na hora de você sair das tarefas periféricas e ir para a tarefa principal. Qual é a tarefa principal, pastor? É você sair pelo mundo inteiro pregando o evangelho. Abrir uma casa de fé é dizer sim para a missão que o Senhor te deu. É dizer sim, Deus, tá bom, eu vou fazer a minha parte. Tá bom, eu não vou me esconder num ministério da igreja, não se engane. Se você serve no ministério dessa igreja, você está fazendo uma parte. Mas Jesus não morreu por você para você ficar na recepção, irmão. Jesus morreu por você para você ser um fazedor de discípulos. Eu achei que eu ia ficar minha vida inteira sendo tocador de baixo e violão no ministério de louvor. Você acha que Jesus sofreu o que sofreu para eu ficar no baixo todo domingo, irmão? Isso é só 0,5% da minha missão. Tem nada a ver, muito pouco. Eu preciso ser um fazedor de discípulos, preciso chegar no dia 31 de dezembro e dizer, aqui Jesus, tá vendo fulano ali? Ó, se morrer hoje, vai te encontrar aí. E quando eu for, eu vou chegar lá e falar, Jesus, cheguei aqui, mas não vim sozinho não. Aqui essa multidão que eu ganhei. Pastor, eu ganhei só 10. Irmão, não interessa. É a multidão que o Senhor tem para você. Para um vai ser 10, para outros milhares, outros milhões, não interessa. O que importa é que você faça a sua parte. Você está fazendo? Vão pelo mundo inteiro. A bola está com vocês. O mundo está assim. Sim, ele pioraria nos últimos dias, mas também tem a ver com a ausência do cumprimento da missão da igreja, porque a gente está gostando demais. A gente está gostando demais. Quando eu cheguei aqui no Espírito Santo, no primeiro mês eu fui num jantar de pastores, e eu perguntei assim, gente, estou chegando agora, me diz qual é o maior desafio do Estado, da igreja aqui. Eles disseram, o maior desafio é a religiosidade. Eu falei, como assim? O povo crente é religioso, só é religioso, não é um povo avivado como tem que ser, não é um povo assim, que está ganhando as multidões para Jesus, e assim, é assim há muito tempo. Eu falei, então vai mudar, então vai mudar, porque o evangelho funciona em qualquer lugar, e não vai mudar, vamos começar a orar por isso aqui agora, nós temos que mudar então, nós estamos falando do nosso trabalho como pastores aqui, então, como é que o povo de Deus não é avivado? O povo de Deus é o povo mais avivado dessa terra, amém? O povo de Deus é celebrativo, o povo de Deus é festivo, é obediente, tem luta, o povo de Deus prevalece, o povo de Deus não para não. Que é isso? O povo de Deus ri, brinca. Meu Deus,
Esse é o povo de Deus. E olha o que Jesus diz em João 14:12. Aquele que crê em mim fará também as obras que faço, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Você já se imaginou fazendo algo maior do que Jesus fez? Sabe o que isso acontece? Para quem está em missão. Jesus estava levando eles para um novo nível de entrega. O que eu queria que você entendesse com todas as letras, querido, a salvação do mundo é nossa responsabilidade. Fala para o teu irmão, a salvação do mundo é sua responsabilidade, irmão. É sua responsabilidade. É isso. Você não está aqui só para pagar boleto, não, irmão. Está aqui só para trocar de carro, viajar, comer comida boa, passar luta financeira. Não, irmão. Você está aqui para a salvação do mundo, amém? Quantos aqui creem nisso? É você. Pastor, mas estou passando por tanta luta. Fala com Jesus. Pensa no homem que passou por luta, irmão. Pensa no... Irmão, só luta, né? E ele prevaleceu. É assim. No livro Evangelismo por Fogo, olha o que está escrito. A grande comissão de Cristo não é um pedaço de papel que veio até nós dos séculos passados e caiu aos nossos pés. Mas é Jesus no meio da sua igreja para sempre dizendo: vão por todos os lugares, pregando o Evangelho, fazendo discípulos, e eu estarei sempre com vocês. A grande comissão é um recrutamento, e não uma pergunta para a gente pensar a respeito. Eu vou pensar assim, se eu vou cumpri-la. Não, não é isso não. É o que esse autor diz. E sabe como que Satanás consegue atrapalhar a gente nessa missão? Não é apenas com a perseguição da igreja, não. Ele nos atrapalha nos dando outras prioridades para a gente focar. E é por isso que nós dizemos: Deus, hoje não, dessa vez não, agora não, em outro momento, e eu faço, e ano que vem eu vou fazer, e no próximo projeto eu vou dizer sim, e na próxima hora eu vou fazer. E nós estamos sempre procrastinando aquilo que Deus está nos chamando a fazer. E isso é tão sério, tome cuidado com isso. A Bíblia deixa claro, nós somos a luz do mundo, e nós somos o sal da terra, e nós precisamos fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E a minha pergunta é: será que você está disponível para fazer a sua parte? Será que nesse segundo semestre você pode entrar no caminho de alguém e levar essa pessoa para o céu? Quem aqui quer levar alguém para o céu nesse ano, irmão? Abre a tua casa, abre a tua casa. Eu dei uma missão para os irmãos do culto das 5 aqui e falei assim: domingo que vem, todo mundo tem que trazer pelo menos uma pessoa para essa igreja, para a celebração. Aí eu falei: levanta a mão. Levanta. Eu falei: só levanta se for trazer mesmo. Aí levantou. Teve uns que não levantaram, não. Vou fazer o mesmo compromisso aqui. Quem se compromete a trazer uma pessoa para a igreja aqui domingo que vem? Levanta a mão aí. Levanta mesmo. Levanta mesmo. Pode levantar. Mantém levantado aí. Amém. Eu gravei aqui, tá? Querido, você vai fazer de tudo. Você assumiu um compromisso com Deus, não é comigo? É com o Senhor. Não sei o que você vai fazer. Se tiver que ameaçar alguém, não sei. Mas você traz alguém para cá. Eu queria só que você entendesse que é a sua responsabilidade, irmão. Não é responsabilidade do pastor, não. Eu, como um cristão, tenho a mesma responsabilidade que você. Eu preciso fazer discípulos e pregar o evangelho em todos os lugares. É a mesma missão. É a mesma missão. O chamado é diferente, mas a missão é a mesma. E nós temos que entender isso. Mas deixa eu falar uma coisa. Não adianta ganhar o mundo inteiro e não ganhar os nossos da nossa casa. Você tem que começar pela sua casa. No primeiro culto estava aqui a Marília. A Marília é membro dessa igreja já há muitos anos. Uma serva muito dedicada dessa igreja. Mas ela é de Curitiba. E ela ficava com um incômodo no coração, que ela dizia assim: nossa, eu estou servindo tanto a Jesus nesse lugar, mas a minha família está lá em Curitiba, e muitos ainda não se renderam a Jesus, e eu não estou em paz com isso. Inclusive, eu estou pensando em voltar a morar lá, só para ganhar meus familiares para Jesus. Olha isso, irmãos. Aí nós decidimos abrir a igreja lá, né? Aí ela falou: facilitou o trabalho, pastor. Fizemos um culto lá, ela levou 12 familiares. 12 familiares. Só nesse culto, 5 se converteram, irmão. Ela fez o que pôde fazer. Ela falou: pastor, faltaram uns 10 ainda. Eu falei: minha irmã, que é isso? Ela: eu vou trazer no próximo, vai dar certo. Deixa eu te falar uma coisa. O quanto que você está preocupado com a salvação dos seus? Eu queria que você entendesse que quem não confessar Jesus vai para o inferno, irmão. Não é quem for membro de uma igreja ou não, é quem não confessar Jesus como Senhor e Salvador. Você fica em paz de saber que essa pessoa que trabalha contigo todo dia,
essa pessoa que malha contigo todo dia, que joga bola contigo toda semana, essa pessoa que você encontra no elevador toda hora e você fica olhando para o celular, torcendo para chegar o andar. Se você não interferir no caminho dela e essa pessoa vier a morrer, como todo mundo vai, sabe para onde ela vai? Ela não vai para o mesmo lugar que você. Isso não te incomoda, não? Isso não te incomoda, não, irmão? Se me incomoda, que vem o incômodo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Porque nós precisamos nos mexer. O mover do céu na terra não é apenas provocado por Deus, mas é provocado por Deus através de pessoas. Só para você ter ideia, nesse exato momento, de acordo com as estatísticas, de cada 10 mil pessoas, 4 morrem por semana. Sendo assim, se houverem 10 mil pessoas morando nos arredores dessa igreja, 4 delas vão morrer nessa semana. Isso quer dizer, irmão, que se nós salvarmos uma pessoa hoje não é suficiente, nós perdemos 3. Perdemos 3. Só para você ter uma noção da realidade que está acontecendo no mundo. A minha oração é para que você saia para ser um pregador apaixonado da palavra, amém? Que você pregue em todos os lugares, em todas as oportunidades, em todo o tempo inteiro, irmão. O tempo inteiro. Ah, pastor, tem medo de ser inconveniente. Inconveniente é ficar ouvindo as besteiras que você fica ouvindo dos outros. Você está na academia lá, malhando com alguém, aí passa a mulher, aí fica o bobão lá, olhando para a mulher e falando gracinha, com a aliança no dedo. Aí você não fala, toma vergonha na cara, meu irmão, tu tem mulher. Seja homem de verdade. E a gente fica achando isso normal. A pessoa fala um palavrão, divórcio, suicídio. Irmão, as estatísticas de abuso sexual na infância no Brasil são assustadoras. Assustadoras. Eu estava com 583 homens nessa montanha, nesses dias. Quantos homens compartilhando que sofreram isso na infância? Do lado deles, do nosso lado. Porque a gente não chega antes. Porque a gente não está fazendo a nossa parte. Gente que está se suicidando, sofrendo a dor do divórcio, enfrentando depressão, ansiedade. E as pessoas estão vivendo de ansiolíticos, de fármacos o tempo inteiro, são dependentes disso, não dormem se não tiverem um remedinho para tomar. Queridos, isso não é vida não, isso é sobrevivência. Ele não nos chamou para sobreviver, mas ter vida e vida em abundância. E nós estamos falando disso ou não estamos? Nós estamos falando ou não estamos? Ah, queridos, nós precisamos nos mover, em nome de Jesus. Só que tem gente que pensa que esse avivamento, ele vai vir dos púlpitos de uma igreja. Não virá dos púlpitos de uma igreja. Vai vir da vida do crente que está no campo falando. Eu lembro de um pastor de uma mega igreja nas Filipinas, que no culto para mim, empresários, ele falou assim, aqui, eu tenho a direção de Deus para vocês aqui. Todos vocês têm que abrir um culto, pelo menos quinzenal. Um momento de oração, de palavra na empresa de vocês. Deus me disse que é assim que a gente vai ganhar as Filipinas para Jesus. Aquela igreja tinha algumas pessoas. Já era grande, né? Já era uma grande igreja. Irmãos, os empresários abraçaram aquela visão. Começaram a abrir reunião de oração, culto. Todo mês tinha culto das empresas. Os funcionários, colaboradores começaram a se converter. Os familiares dos colaboradores começaram a se converter. Irmão, o avivamento começou a acontecer nas Filipinas. Ele tem a mega igreja hoje lá, sabe como? Não foi do sermão dele no púlpito não, mas foi trabalho dos crentes, nas empresas, nas casas, nos lugares. Irmão, não vai ser a pregação desse púlpito que vai avivar essa nação, mas vai ser o trabalho dessa igreja, irmão. Em cooperação com o trabalho de muitas igrejas abençoadas que nós temos nesse estado e nessa nação. E nós temos que fazer isso. Quem faz parte desse povo avivado aí que vai pregar a todas as nações em nome de Jesus? Quem faz parte aí? É você, irmão. É você. Usa a rede social. Usa os seus minutos na academia. O seu tempo com seus amigos, faz a sua parte. Nós temos as palavras de vida eterna, nós temos a esperança para esse mundo. Cristo em nós é a esperança da glória. As pessoas estão procurando por aquilo que nós temos alegria, nós temos paz, nós temos um Deus conosco todos os dias, nós temos um Deus que nos satisfaz diariamente, um Deus que cuida de nós. Nós temos o passaporte para o céu. E quem é que está indo para lá por causa da gente? Mas em penúltimo lugar, sabe quando que o céu invade a terra? Quando somos claros a respeito das verdades espirituais. Olha o que diz o verso 16. Ele lhes disse, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Você pode ler
o 16 comigo? Vamos lá? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus chega para eles e fala aqui, vocês vão pregar a verdade, vocês não vão maquiar o discurso, vocês não vão chegar para eles e dizer assim, olha gente, vocês são os campeões, vocês são os maravilhosos, vocês são assim os abençoados, venham para a igreja, para Jesus que vai dar tudo certo. Eles disseram assim, se vocês não crerem e não se batizarem, não esperem salvação, vocês serão condenados. Jesus não tem meias palavras, irmãos, e nós também não temos que ter. A Bíblia não diz que nós somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra, irmão. A gente não veio para as pessoas terem prazer, nós viemos para as pessoas ouvirem a verdade. A verdade. E o sal da terra, por que é usada essa expressão? Porque naquela época não tinha refrigeração para conservar os alimentos. Então eles usavam o sal para atrasar a deteriorização dos alimentos. Meu Deus, essa montanha me arrebentou mesmo. Vamos lá. Eu falei certo na última aqui. Para preservar o alimento. O que ele estava dizendo? O evangelho, a igreja, ela foi estabelecida para preservar a ética, a moral, a fé, o equilíbrio da humanidade, do mundo inteiro. E por que o mundo está assim? Porque a igreja não tem sido sal, é o sal fora do saleiro. Serve para quê? Ou melhor, dentro do saleiro, serve para quê? Para nada. Tem um monte de sal dentro do saleiro que eu estou olhando aqui, irmão. Tu é um pregador absurdo da palavra. Você é uma pessoa com autoridade, você tem experiência com Deus, você tem vida de oração, você é homem de Deus, mulher de Deus, e você está aqui ouvindo meu sermão todo domingo só. Vai pregar em nome de Jesus. Vai abrir tua casa, vai viver coisa grande com o Senhor. Sai das tarefas periféricas, seja o sal da terra. E olha o que Jesus diz. A verdade vocês têm que dizer o seguinte, quem crê e for batizado será salvo. Tem muita gente que fala que não se batiza porque não precisa. Mas a Bíblia diz que precisa sim. Ela não está dizendo que o batismo salva, mas ele acompanha a salvação. Mas primeiro tem que crer. Por que nós não batizamos bebês aqui? Porque o bebê não tem condições de crer. Mas com 9 anos de idade, as crianças podem fazer o curso de batismo e decidirem por elas mesmas se vão crer ou não no Evangelho e se batizar. Tem que ter fé. Não dá para ser antes. Pastor, você está dizendo que não valeu o batismo que eu tive como bebê? Eu estou dizendo que a Bíblia diz que você tem que crer e então ser batizado. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Nós não podemos assim pegar o que disseram e usar e aplicar na nossa vida. A gente tem que pegar o que Jesus disse. E ele disse, quem crê e for batizado. Por quê, pastor? Porque o batismo, apesar de não garantir a salvação, ele também não é opcional. O batismo é uma ordenança. É um mandamento de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, quando você mergulha naquelas águas, mas antes disso nós impomos as mãos e dizemos assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso significa, irmãos, que há algo do céu sendo declarado sobre a terra. Não é só um ritualzinho não, irmão. Isso é muito sério. É um marco da obediência. E também nos identifica com a morte e ressurreição de Cristo. É o que Paulo diz em Romanos 6:3, quando ele diz assim, ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo. Quando você mergulha nas águas, você está morrendo para a sua velha vida, morrendo para o pecado. É o que está acontecendo nesse ato batismal. E quando você emerge das águas, olha o que ele diz, a fim de que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Quando você emerge nas águas, você está ressuscitando como Cristo ressuscitou para uma nova vida. E agora você tem 2 datas de nascimento, o nascimento da água e o nascimento do Espírito. 2 datas de nascimento. Esse é o batismo que vai acontecer dia 31 de agosto, eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Novo nascimento. Em verdade lhe digo, João 3,5, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, eu nasço da minha mãe,
e eu nasço espiritualmente através do batismo. É o que a Bíblia está dizendo. O batismo também é uma declaração de fé, uma declaração pública. Olha o que diz Mateus 10. Irmão, você precisa ler isso. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus está dizendo, se você tiver coragem para me confessar publicamente diante das pessoas, fica tranquilo, eu te garanto diante do Pai. Mas se você não tiver coragem para confessar diante das pessoas, então não te reconheço como filho. Pastor, mas o ladrão da cruz não se batizou e foi salvo. Dava para Jesus sair da cruz, tirar o ladrão da cruz, ir num rio e batizar ele? Até dava, né? Jesus faria o que quisesse, né? Mas ele não fez, porque não era o que tinha que fazer naquela época. Isso é um caso específico. Agora, quem crê e tem condições, tem que se batizar, irmão. Nós estamos pregando a verdade para você. Eu queria que você não fosse assim um simpatizante da igreja, eu queria que você fosse crente de verdade, filho de Deus, servo de Deus. Se tivesse o passaporte para o céu. Porque simpatizante não vai para o céu não, só o crente, o servo de Deus que vai. E eu queria que você tivesse essa certeza absoluta. Essa certeza absoluta. Inclusão. E o batismo é um sinal da nova aliança. Por quê? No Antigo Testamento havia a circuncisão. O que era? No 8º dia de nascimento, o menino sofreu uma cirurgia no órgão genital. Era cortado o prepúcio. Era complicado ali, né? E aí, o que acontecia? Ele estava ali circuncidado. Era do povo de Deus. Imagina, você aceita Jesus aqui, irmão, vamos ali em cima rapidinho. Pegar o bisturi ali rapidinho, irmão. Rapidinho, coisa rápida. Imagina, que beleza que ia ser, né? Aí Jesus explica isso, né? Mas assim não. Agora a circuncisão não é carnal, ela é espiritual. Vocês são circuncidados através do batismo. O batismo é a nova circuncisão. Deus espera que você tenha aliança com Ele através da circuncisão. É isso que tem que acontecer, tá? Vai ter cortezinho não, fica tranquilo, tá bom? Deixa eu te perguntar, e aí? Você já deu o seu passo? Você já fez sua parte? Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto que quando o céu invade a terra, quando cremos que em missão os sinais acontecem. Você pode repetir comigo? Quando cremos que em missão os sinais acontecem. Olha o verso 20. Depois que Jesus falou aquilo tudo e foi se assentar à direita do Pai, olha o que ele diz. Então os discípulos saíram e pregaram, e o Senhor, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Jesus ascendeu aos céus, os discípulos ficaram olhando para o outro, não. Ele disse para a gente sair para pregar. Então nós vamos sair. E sabe o que aconteceu? Quando eles oravam por um enfermo, ele era curado. Quando eles oravam por uma pessoa dominada por algum espírito maligno, essa pessoa era liberta. Quando eles eram atacados, bebiam ou comiam algo envenenado, como diz a promessa da palavra, não acontecia nada com eles. Quando eles eram picados por uma cobra, como aconteceu na ilha de Malta com Paulo, ele chega para pregar naquela ilha ali, e ele é picado por uma cobra, e todo mundo fica olhando, esse cara vai cair morto, o dia termina e não acontece nada. Por quê? Porque aquele que é de Deus, o maligno não toca. Porque quando estamos em missão, os milagres acontecem, os sinais acontecem, irmão. Eu vejo alguns crentes dizendo, nossa, acontece na vida dele, não acontece na minha, porque acontece na vida de quem está em missão. Sabe quem vê a salvação dos seus parentes? Quem prega para eles, quem ora por eles, quem abre a casa para eles. Sabe quem vê a salvação dos amigos? Quem sai em missão, quem diz, sabe, eu tenho preocupações, eu tenho demandas, eu tenho tarefas, mas a minha maior preocupação é cumprir a minha missão. É só isso que importa, irmãos, é só isso que importa. E eu oro para que no nome de Jesus, nesse segundo semestre,
os sinais aconteçam na sua vida e através da sua vida, na sua casa, nos seus lugares de lazer, na tua empresa, por onde você passar, os sinais venham a te acompanhar, que quando você orar, enfermos sejam curados, que quando você declarar libertação, a libertação aconteça, que quando algo te atacar, quando tentarem te envenenar, que nada aconteça, porque você é blindado pelo Senhor, porque em missão os sinais acontecem, e eu creio que assim será sobre a vida de todos aqueles que disserem sim para a sua missão. Se você de alguma forma foi confrontado, se Deus está te chamando a um novo nível com Ele, fica de pé no teu lugar.